Em ponto, hein? 8 da manhã, quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021. O day after do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, presidente brasileiro que tradicionalmente abre as discussões. Mais de 200 líderes mundiais passarão por aquele púlpito para trazer uma mensagem para o mundo. O presidente Jair Bolsonaro teve um discurso muito contestado, né, por alguns assuntos que foram trazidos na sua fala ontem na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Vejam só e reparem nas palavras que foram ditas pelo presidente e também nos números que foram trazidos para alguns assuntos. Como o presidente tratou alguns assuntos e outros. Esse vai ser meu destaque inicial para a gente trazer essa discussão para o programa e para que nós possamos aqui, né, falar sobre os aspectos positivos e aqueles aspectos negativos também sobre o que foi dito pelo presidente da República. Quando o presidente fala sobre investimentos, ele traz números robustos da economia brasileira. Ele fala do programa de parcerias, ele fala de 100 bilhões de dólares de investimento, 23 bilhões de dólares de outorgas, 34 aeroportos que foram leiloados, passados para iniciativa privada, que tiveram, claro, melhorias e vão ter 29 terminais. Fala sobre o programa ferroviário que foi retomado pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas, 6 bilhões de dólares em contratações. Olha como isso enriquece o discurso do presidente da República e como traz credibilidade para as palavras que foram ditas a respeito desse assunto. Também pontua o marco do saneamento, que é fundamental, ainda mais quando você tem um secretário-geral da ONU abrindo a reunião e dizendo a seguinte, puxando a orelha de líderes mundiais. Atenção, hein? Olha, a pandemia escancarou as desigualdades do mundo. E o Brasil aprovou, e isso some do noticiário por tantas coisas, o marco do saneamento básico, que mudou a história do Rio de Janeiro, né? E nós acompanhamos isso, principalmente vai mudar a história também de outros pontos do Brasil, se isso não tiver um questionamento jurídico e puder avançar com a participação da iniciativa privada nesse programa de aceleração do saneamento básico brasileiro. Vamos falar sobre agricultura, vamos falar sobre agronegócio. Olha quantos números trazidos no discurso do presidente da República. Primeiro, pontuando para o mundo e atualizando o número, 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. Esse é o número dos beneficiados com alimentos que vêm aqui do Brasil, que alimentam todo mundo com a sua produção. 8% do território nacional só destinado para a agricultura para alimentar 1 bilhão de pessoas. Veja se esse potencial pudesse crescer, como que nós não poderíamos também ajudar no combate à fome, né? Já que estamos falando de desigualdade social. Código Florestal Exemplar. O presidente lembra, né, que o Brasil tem esse Código Florestal que deveria ser seguido também por outros países do mundo. 66% da vegetação nativa preservada, 14% do território. E aí o presidente fez uma comparação interessante para a gente ter ali a dimensão exata do que ele estava falando. O território da Alemanha e da França juntos, só para reservas indígenas aqui no Brasil. Também lembrou do bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, é a maior biodiversidade do planeta, ou seja, números, dados, informações que precisam ser repetidas numa assembleia que trata da questão do meio ambiente. Reassumiu o compromisso de alcançar a neutralização climática, neutralidade climática para 2050 e também de combater o desmatamento ilegal. Esta é a parte que tem robustez, que tem dados, que tem credibilidade no discurso do presidente Jair Bolsonaro. Mas tem a questão que não tem credibilidade, que joga tudo isso que o presidente Jair Bolsonaro falou para o fim das reportagens, para o fim do discurso. Por quê? Porque ele fala de corrupção no momento que tem investigação em curso em relação ao próprio governo. Porque ele ignora uma crise energética que é a mais severa dos 91 anos. Porque ele pontua o assunto principal do encontro, que é a pandemia do coronavírus, dizendo ali de forma indireta que apoiou a vacinação, quando nós sabemos que ele dificultou a chegada de vacinas aqui ao Brasil e só encarou mesmo o compromisso de comprar a vacina depois que não havia mais jeito e se viu pressionado a isso. Voltou a falar dessa bobagem de tratamento precoce que não tem comprovação científica alguma, né? E não entendeu o recado que a ONU não é o local, não é o cercadinho do Palácio do Planalto
Planalto para ele falar o que ele entende, comprar briga interna de política com governadores e prefeitos quando trouxe crítica a esses governantes, né? Falou para a minoria bolsonarista em muitas vezes no discurso, com dados contestáveis e também não seguindo aquela orientação de baixar um pouco o tom e falar para o mundo sobre as coisas importantes do Brasil. Eu peguei, viu, Thaís, Cláudio, Sônia, rapidamente aqui, o que foi dito pelo último presidente brasileiro que participou desse evento, antes dele mesmo, Jair Bolsonaro, que já tinha participado no início do seu mandato da Assembleia Geral da ONU, né? O presidente Michel Temer, né, que trouxe um discurso unificado, né? Trazendo ali uma pacificação, colocando... E veja que o presidente Jair Bolsonaro falou sobre uma coisa importante que o Temer também disse naquela ocasião, reivindicando a presença do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. E isso acabou ficando apagado. O presidente Bolsonaro cobrou isso, mostrou o interesse do Brasil, né? A pressão brasileira por participar desse tipo de discussão, que é importantíssima, mas isso também acaba sumindo por conta de outras prioridades que foram dadas aí pelo presidente no seu discurso. E o presidente Temer abriu falando sobre multilaridade, né? Que é, sem sombra de dúvida, um assunto muito presente também nessas discussões, e nós ouvimos isso, o multilateralismo, da boca de muitos governantes que também passaram ontem por aquele púlpito. Então, é uma diferença muito grande, né, nos discursos, e claro que esta intenção do presidente Jair Bolsonaro de trazer ali à tona alguns dos seus assuntos preferidos acaba ofuscando pontos importantes do discurso ao trazer as crenças pessoais e assuntos absolutamente nacionais para esse encontro na ONU. Mas com uma outra percepção, talvez, ou para complementar ainda mais esta percepção, o jornalista Cláudio Humberto, direto de Brasília, está conosco aqui na abertura do Jornal Gente para falar também sobre esse assunto, né, Cláudio? Bom dia para você.